Olá, sou Armando Fonseca, proprietário, gestor, fundador e técnico da Armando for Dogs. Há 33 anos trabalho com cães na área civil, policial e militar. Hoje o nosso tema tenho uma convidada, que é a Luísa, que há 20 anos nós trabalhamos, que eu conheço a Luísa, para além de uma pessoa com quem eu trabalhei em um cão, é uma amiga que eu criei para a minha vida toda e que jamais esquecerei o bem que ela me fez e os pais dela, inclusive, fizeram. Portanto, há coisas que não se esquece, não há dinheiro nenhum que pague isto, é mais uma amizade que nós temos. Conhecia porque a Luísa, portanto, é uma pessoa que tinha um cão e procurou-me, como todos os outros clientes que eu tenho, vou tendo. Portanto, esta é a Luísa pode se apresentar, Sim, se quiser. Sou a Luísa, tenho 42 anos e tenho uma deficiência motora desde nascença. E a partir do momento em que decidi ter um cão, o Boris, recorri aqui ao Armando para me educar, porque ele era, além de ser rebelde, rebelde e grande, era enorme e só enorme. fazia asneiras e pronto, aconselharam-me a educá-lo e foi o melhor que fiz. O Boris, eu lembro a Luísa a queixar-se, o Boris roubava os objetos, os sapatos da Luísa, roubava as coisas, as laranjas, comia laranja, tudo. Descascava laranjas, inclusive. Sim. O Boris era um rebelde que andava. Saltava para cima das pessoas, das visitas. Como todos os labradores, como todos os lavadores fazem, não é, Luísa? Sim, porque ele ao princípio estava dentro de casa e pronto, era bruto. Apesar de não ser agressivo, mas era bruto porque era grande e fazia assim. E é típico nos labradores, Sim. nos labradores, quando eles têm esse instinto de jogo, brincadeira, são amáveis, prestáveis, saltam para cima das pessoas, gostam de agarrar nas mãos, faz parte dele do instinto retriever. Claro, eu não tinha consciência, a minha prática com cães era quase nula, só tinha tido um antes do Boris e não tinha noção nenhuma de como educar e o que fazer para que a relação corresse bem. Então, recorri a ti. Há 20 anos. Há 20 anos, é verdade. Mas foi a melhor experiência da minha vida e do Boris, porque a minha experiência anterior foi totalmente oposta. Eu tive um cão antes do Boris que, como não teve educação nenhuma, zero, eu não sabia nada de cães, nem os meus pais, e correu mal. Eu, aos 2 anos do Banzé, que era o nome dele, tivemos que o abater porque ele era mau, mordia e não foi habituado a ser desquiado e uma vez ficou cá em casa sozinho com a minha avó e quando nós voltámos ganhou nós e depois tivemos que o ir levar à desquia e na desquia, como ele não se deixava Mas tocar, ele antes de ir para a desquia era agressivo? Não passou a ser era do género, se apanhavam qualquer coisa para morder, e se fôssemos tirar a bola da boca, mordia logo, sim, era sim, logo. Sim. E depois de ter ido para a desquia, piorou, foi? Piorou porque ele não estava habituado, não é? Não deixava que elas o desquiassem e bateram-lhe tanto ao ponto que lhe causaram um traumatismo craniano, o veterinário na altura. Causou-lhe aquilo e ele a partir dali, sem mais nem menos, mordia. Dava-lhe assim uns ataques de repente e mordia toda a gente. Era a minha irmã, a minha avó, meus pais, foram todos mordidos. Tudo. E a veterinária disse que ou ele passava a vida dopado ou então não havia solução. E nós achámos que dopado não é vida para cão nenhum, não é? Preferiram. E então pronto. Por isso é que sim, também mais pelo tumor que ele tinha, coisa no cérebro, se calhar. Sim, a veterinária disse que ele via sombras. E então passava-se e mordia. E nós não queríamos ter o cão assim, não é? E por causa disso é que eu digo hoje que quem tem cães é essencial que os treine, que os eduque, porque pode correr muito mal. E então a experiência com o Boris foi totalmente diferente. Tanto que ele durou quase 13 anos. Pronto, porque a ideia do Boris quando eles recorreram a mim, a ideia era só criar, portanto, dar um treino de obediência normal, como todas as pessoas que têm Boris, que têm um cão. O Boris, sendo ele rebelde, nós comecei a dar obediência, ele ficou, portanto, estava lá comigo, eu ia dando obediência e treinando o cão. Só que depois vi a Luísa, como tinha problemas de mobilidade, e o meu maior sonho era treinar um cão para apoio, não é? Sim, para pessoas com problemas motores. E eu então aproveitei o Boris e disse, agora vou fazer aqui um trabalho, que na altura não havia, não era? Nos telemóveis, há 20 anos, era pesquisas, era o que tínhamos que inventar, tínhamos que inventar e tal, e fizemos um trabalho de facto agradável e o cão fazia coisas espetaculares e pronto, a Luísa depois também autorizou a que fizemos esse trabalho e que foi um trabalho para mim que eu jamais esqueci.
serei. E a Luísa, por exemplo, lembro-me que tu sentias-te um bocado insegura em tudo, tinhas o medo dos cães, não era medo, já era fobia de cães. Sim, já estava melhor, mas ainda tinha, claro. E que andar lá no meio dos cães começaste a ultrapassar esses fobias. Sim, graças a ele, porque eu tinha que forçosamente que ir com ele à socialização para ele se habituar aos cães e acabei ele também por ter que me habituar porque eu tinha que estar lá no meio deles. Uma terapia para a Luísa e para o cão, como é evidente. Foi importante. Depois, através daí, portanto, começámos a fazer os trabalhos. Foram interessantes, chegámos a fazer trabalhos interessantes, desde apanhar, abrir portas, fechar portas. Sim, fizemos uma torneira com água para ele abrir e fechar. Para as nossas demonstrações, levávamos isso tudo, não era? A tralha toda às costas. Ele segurava o orgador na fazia boca. Ia. Era, sei lá, apanhar os objetos, era pá, atendia o telefone. Cada vez que o telemóvel tocava, ele ia buscá-lo e dava. E também abria as gavetas. Entregava-lhe o telefone e ele ia lá colocar aqueles telefones antigos, não é? Que pousavam. E depois, às vezes, ele lembra-se uma vez na RTP, foi a RTP que nós fomos, em que não pousou bem e ele com o cinturão deu um toque e encaixou. Era uma coisa Foi muito engraçado. E isso, tu achas que, Luísa, isto é o seguinte, a ideia de estarmos aqui a falar não é só nós nos contarmos as nossas histórias, que é uma história engraçada, mas para quem nos está a ouvir, pessoas com problemas que possam ter tanto mobilidade motora como outro tipo de problemas quaisquer, podem ser outros problemas, se achas que é benéfico ter um cão com ele. Claro, um cão para mim, a maior beleza de um cão para mim é o cão de função, é um cão de trabalho, que tenha uma função, porque faz toda a diferença. Como dissemos já, tornou-me mais autónoma, mais independente e mais sociável até, porque a tendência das pessoas a virem ter comigo sem cão é coitadinha, o que é que lhe aconteceu, o que é que foi? Com o cão não, as pessoas vinham ter comigo e o foco era para o cão, era isso, é um elo de ligação, certo? Olha que cão, para ti isso motivava, incentiva a socialização com outras pessoas, em que o foco não é o meu problema, mas sim o cão. Sim, e que ajuda-te a descontrair. Portanto, tu achas que um cão, então, numa pessoa que tenha um problema, seja que tipo de forma, seja uma pessoa com mobilidade motora, outro problema qualquer de saúde, qualquer um cão faz a diferença. Faz a diferença, achas que faz uma diferença? Sim, sem dúvida. Está bem. E então, olha, Luísa, eu vou-te dizer o seguinte, acho que foi uma conversa interessante do Boris. Eu gostava que tu me fizesses um favor, te virasses para a câmara e dissesses a quem nos está a ouvir, espero que seja muita gente que nos veja o nosso programa, porque acho que nós merecemos os dois, a nossa amizade, para além da nossa amizade e dos teus pais comigo, que eu devo-vos muito, não só em termos dos cães, disto tudo, mas uma amizade que jamais esquecerei e que vos deu para toda a vida. Eu gostava que tu virasses para a câmara e aconselhasses a quem tem problemas, dizer, sim, procura um profissional, diz-me só o que é que tu achas, o que é que tu acho mesmo que quem tem um problema ou quem não tem, quem queira ter um cão, deve mesmo procurar um profissional para o educar e para o treinar, porque nós não, nestas coisas de ter animais não devemos ser autodidatas e pensar que sabemos educá-los, porque não sabemos. Há coisas que não conseguimos resolver por nós e eu acho que os nossos filhos, quem tem filhos, também os leva para a escola e não são os pais que os vão ensinar, têm professores para isso. Então com os cães deve ser igual. Devemos recorrer a um profissional para os educar bem. Acho que sim. E neste caso, procurem não só um bom, mas o melhor. E neste caso, claro que é o Armando. Obrigado, Luísa. Pronto, isto é assim, eu vou também falar um bocadinho. Quando a Luísa falou nos cães, na funcionalidade dos cães, e de facto eu também concordo um bocado com ela, quando nós falamos em função, o cão ter uma função, um trabalho em casa, não é sinónimo só de apoio, de apanhar objetos, entregar a Luísa, ou de abrir a porta, ou fechar a porta, ou atender o telefone, ou apanhar a vassoura. Não é só isso. Nós podemos ter um cão em casa, podemos dar uma função de procurar um elemento da família, podemos ter um raça não identificada, de tamanho de 20 centímetros, deste tamanho, ou um cão enorme e dar-lhe uma função, dar-lhe um trabalho, ele ter ocupado. E o trabalho pode ser procurar, imagino que desapareça um membro da família, o cão procurar um membro da família, através de modalidades que existem, de esportes, e não só de esportes, passando isso à prática. Portanto, eu acho que deve-lhe dar, para além de tudo,
Acho que devem dar um trabalho, concordo plenamente com a Luísa. A questão de darem funções aos cães é como nós. Nós também, se não trabalharmos, se não fizermos nada, como é que ficamos? Super aborrecidos, desmotivados. E eu acredito que os cães, com os cães seja a mesma coisa. Se não tiverem nada para fazer, se tornam-se aborrecidos e entediados, não se sentem, não é, felizes. Eu acho que se um cão não trabalhar, não é feliz. Fica ali, não tem nada que fazer, fica aborrecido, eu acho. Então... Concordo perfeitamente com a Luísa. Até um próximo episódio. Armando Fonseca e Luísa. Obrigada a ti também. Obrigadinho, Luísa. Muito agradecido. E a amizade é recíproca. Muito obrigado, Luísa. Nunca mais me esqueço de vocês. Muito obrigado. Eu também não, claro. Mesmo sem cão nenhum. Eu sei que não se pode.